eu vou fazer essa curva, eu não calculei ela. Eu decidi fazer essa curva aqui, que é o que acontece hoje. É basicamente assim. As pessoas decidem fazer uma curva de nível aqui. A pergunta agora que eu quero fazer, que tamanho que tem que ter essa curva de nível para ela segurar essa água? A segunda pergunta que eu poderia fazer é, quanto de água essa curva de nível tem que segurar? Então a primeira pergunta que vai gerar disso daqui é, qual a altura da parede, vamos chamar de parede, para segurar a água? Segunda pergunta que eu posso fazer é, quanto de água ela precisa segurar? Claro que essas perguntas estão invertidas, né? Terceira, eu acho que são essas duas grandes perguntas que a gente... Alguém mandou no chat, se puder falar? Sou eu aqui, professor. Fala. Poderia incluir aí essa base aí, não sei se nem entra em questão, né? A base se é um terreno, como se é uma área arenosa, se é um solo argiloso também. Perfeito. Olha só, a gente vai destrinchar essa de quanto que ela precisa segurar de água. Veja bem, vamos começar pela primeira. Eu coloquei essa daqui na frente, sendo que a primeira pergunta é quanto ela precisa segurar de água. Essa é a primeira pergunta. Mas eu coloquei essa primeiro porque eu quero lembrar vocês que a função da curva de nível são duas. Uma das funções, e talvez a principal função de uma curva de nível, como que é uma curva de nível tradicional? Hoje em dia a gente tem várias outras curvas de nível, né? Os terraços, vai. Ela é basicamente assim, ó. Aonde a gente tem aqui o nosso terreno, e aqui a gente tem... E aqui a gente tem também o nosso terreno. Uma curva de nível basicamente assim. Aqui está o terreno. Aqui é onde está caindo a chuva. E a água aqui está escorrendo para cá. E a água está escorrendo para cá. Essa água que está caindo aqui, ela vai começar a acumular aqui dentro da curva. Quando que eu vou ter um problema? Alguém pode responder? Quando ela encher. Quando ela encher. Por que eu vou ter um problema quando ela encher? Porque quando ela encher, a água vai achar um caminho preferencial para passar. E aqui não é tão reto assim, tá? Aqui é mais ou menos assim, ó, na verdade. Porque o terreno todo ele é caído, né? Então aqui é mais ou menos assim. Para quem não está entendendo, isso aqui é a área. Então eu ergo a curva de nível e ela volta para cá. E aqui também é terreno. Isso daqui é uma curva de nível embutida. Quando ela encher, ela extravasar em algum ponto, e vamos lembrar, é impossível a gente ter uma curva de nível perfeita, no mesmo nível, por milímetros, igual uma piscina, por exemplo. Uma piscina ou um copo, se você pegar um copo e encher ele muito de água, você vai ver que ele forma até uma tensão superficial, a água meio que passa da borda do copo, porque o copo está extremamente em nível, ele não vaza por nenhum lugar antes. Só que faz esse exercício depois, continua enchendo de água depois que ela forma a tensão superficial. Quando ela vazar, ela não vaza por inteiro, absolutamente direitinho. Ela sempre sai por um pontinho. E olha que um copo, ele está muito em nível, mas ainda assim ele vai ter milímetros ali que não vai estar. Agora você imagina uma curva de nível, cara. Vai ter lugar que ela vai estar mais baixa, por melhor que fique sua curva. E nesse ponto, a água vai começar a sair. Só que não vai sair pouca água, porque a curva tá cheia de água, cara. Isso daqui a gente tá falando de curva de 1,40 m de altura, às vezes. Na minha região tem. Na região do Leandro provavelmente deve ter também, lá no Paraná. Não tem, Leandro? Tem, aqui no interior, né? Aqui no interior tem. Curva de 1,40 m. Interior de São Paulo. Tranquilo isso aí. O Leandro de São Paulo, é o Fernando do Paraná, tá certo. Aí no interior de São Paulo também tem curvas altas, né, Leandro? E lá no interior do Paraná, do Fernando, com certeza deve ter curvas até mais altas. Então a gente tem esse problema de que quando ela for vazar, ela sai por um ponto. E a hora que um grande volume de água está saindo por um único ponto, o que a gente vai ter de problema ali? Vai rasgar, né?
ela vai rasgar a curva, ela vai estourar a curva. Esse é o termo que a gente utiliza. Então, quando estoura uma curva, acontece isso. Talvez o pessoal do MT agora deve estar falando, professor, eu nunca nem vi uma curva de nível igual essa que você está falando. As curvas de nível aqui da minha região, elas são muito mais assim. Rapaz, agora o AutoCAD seria melhor, hein? Vou abrir o AutoCAD aqui. Enquanto isso, eu vou tentar fazer aqui. Vamos ver o que sai. As curvas de nível da minha região seria muito mais assim, ó. Terreno, aqui. Vamos colocar arco. Um terreno. Um arco. E terreno de novo. Tem alguém do MT aí? Eu acho que a Ana é, né? Então seria basicamente assim, cara, e aí vamos colocar uma elevação para algum lado aqui, ó. A elevação vai estar assim, ó. Pronto. Então o nosso terreno está caindo para cá, beleza? Aí a gente faz uma curvinha assim um pouquinho mais altinha aqui, ó. Cara, ela funciona igual, ela também represa. E quanto que essa minha curva consegue represar? Qual que é o volume que a minha curva consegue represar? Se a gente for tratar isso daqui como uma parede, como uma piscina, porque não deixa de ser, como uma caixa, ela vai conseguir represar essa quantidade de água aqui, ó. Aqui, ó. Exatamente essa quantidade de água, até ela encontrar aqui. Vamos continuar subindo com esse arco nosso, até ela encontrar aqui, ó. Isso daqui chamamos de caixa da curva. Isso daqui tem um volume determinado. Vamos colocar igual a x. Então tem um volume igual a x. A caixa da curva, ela aguenta armazenar uma determinada quantidade de água.